Olha, eu sinceramente não sei por que a ONU ainda existe. Que a ONU virou uma organização de bandidos, apoiadora descarada de terroristas, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Mas um relatório que saiu essa semana ultrapassou os absurdos que a ONU vem fazendo contra Israel nas últimas décadas. Não sai daí, que a gente vai falar sobre esse novo absurdo da ONU. Eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, ONU, Organização das Nações Unidas, deveria ser extinta porque não está servindo para absolutamente nada. Nomeação de países que não respeitam nenhum direito da mulher e o Irã, por exemplo, que vai ser responsável por uma comissão de analisar. Eu não faço a menor ideia do que passa na cabeça dessa organização. Mas um relatório que saiu essa semana ultrapassou todos os absurdos quando a gente se refere à manipulação de informações e criação de provas, criação de crimes que nunca existiram. E o pior de tudo é que tem gente que compra essa balela. Ah, Rafael, é só não dar atenção para a ONU, é só não dar atenção para o que eles estão falando. Mas foi exatamente pelas pessoas ficarem caladas que o Holocausto aconteceu. Não dá simplesmente para ficar calado. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser dito. Esses absurdos precisam tomar conhecimento do maior número de pessoas possível. Porque só assim eles vão entender que esse tipo de artifício não adianta mais. Só ficar calado não adianta. A gente já teve experiência com isso. Eu quero levar vocês para a matéria que saiu no The Times e depois uma resposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre essa situação. Israel diz que relatório da ONU alegando ataques genocidas contra mulheres em Gaza está entre os piores libelos de sangue de todos os tempos. A gente vai falar sobre esse termo, o libelos de sangue, já já. Israel diz que um relatório da ONU alegando ataques genocidas à saúde reprodutiva das mulheres em Gaza e o uso sistemático de violência sexual como ferramenta de guerra está no mesmo nível das teorias de conspiração antissemitas mais prejudiciais da história. Esses libelos de sangue que foram do passado, as piores teorias da conspiração, as invenções de crimes praticados por judeus, está voltando. E quando a gente pensa que o responsável pelo renascimento dessas mentiras, das piores mentiras que a comunidade judaica já viu no planeta, quando a gente pensa que isso pode vir dos bandidos, isso veio de uma organização que se diz prezar pela paz. As piores mentiras da atualidade foram inventadas pela ONU, foram espalhadas pela ONU. E muita gente está comprando isso. Abre aspas. É um dos piores casos de difamação de sangue que o mundo já viu. E o mundo já viu muitos, diz o Ministério das Relações Exteriores em um tweet. Ele acusa as vítimas dos crimes cometidos contra elas.
O Hamas é a organização que cometeu crimes sexuais horrendos contra israelenses. É de fato um documento doentio que somente uma organização antissemita como a ONU pode produzir. Gente, isso é absurdamente grave. Isso é absolutamente insano. Um relatório desse tipo, desse nível, partir da Organização das Nações Unidas. E se você ainda não está certo, não está seguro de que a ONU ela é uma organização a favor dos terroristas e contra Israel, eu acho que não dá mais para fazer nem um desenho para fazer você entender. Está muito claro há muito tempo. E isso vem progredindo nas últimas décadas. O termo libelo de sangue historicamente se referia às acusações contra judeus na Europa de usar sangue cristão para fins de rituais, o que frequentemente inspirava ataques mortais contra judeus. Mas nos últimos anos foi adotado como uma frase usada para denotar alegações especialmente malignas contra Israel ou os judeus. O embaixador de Israel na ONU, em Genebra, disse ao The Times of Israel que o relatório da ONU é mais um exemplo da difamação de sangue que os atores dentro da ONU perpetuam contra Israel em uma tentativa fútil de acusá-lo de atos que nunca foram cometidos, enquanto desviam a atenção dos crimes de guerra de organizações terroristas e dos estados que as apoiam. Irã, Iêmen, Sudão, Síria, locais em que milhões de civis morreram, você não vê um pronunciamento da ONU. É surreal. Isso é surreal. Rafael, mas você está falando de novo sobre... Sim, e eu vou falar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes esses absurdos aparecerem na mídia serão as vezes que eu vou repetir aqui no canal. Ele acrescenta, em vez de fabricar acusações, a ONU está na hora de condenar explicitamente o Hamas por suas ações e expor suas discussões à horrível violência sexual cometida contra israelenses em 7 de outubro e depois disso. Porque as reféns no cativeiro sofreram abusos sexuais. Isso foi denunciado pela maioria das reféns do sexo feminino que foram libertadas pelo Hamas. Isso sem contar aquelas que foram assassinadas em cativeiro e não vão ter a oportunidade de contar isso para o mundo. Isso é um verdadeiro filme de terror. A missão permanente de Israel na ONU em Genebra diz em um comunicado à imprensa que a comissão de inquérito adota deliberadamente um nível mais baixo de corroboração em seu relatório, o que lhe permitiu incluir informações de fontes únicas de segunda mão não corroboradas. Isso é inconsistente com os padrões e metodologias de verificação estabelecidos pela ONU. É absolutamente um absurdo, não existe outra palavra. Netanyahu se pronunciou sobre isso e diz que critica o Conselho da ONU por trás do relatório sobre esse genocídio como antissemita e irrelevante. Ele é irrelevante, mas precisa ser dito, não pode simplesmente ser ignorado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chama o Conselho de Direitos Humanos da ONU de um órgão antissemita podre que apoia o terrorismo e é irrelevante. Depois que uma comissão criada pelo órgão acusou Israel de realizar atos genocidas contra a saúde reprodutiva palestina em Gaza. Engraçado
é que desde 48 o povo palestino se octuplicou. Octuplicou. Isso se não for multiplicado por mais. Enquanto o povo judeu não tem hoje a mesma quantidade da população que tinha antes do Holocausto. Vocês conseguem entender essa diferença? Vocês conseguem entender que um genocídio, praticar genocídio, é eliminar ou tentar eliminar uma população por conta da sua religião, por conta da sua posição, seja ela qual for. E genocídio foi o que Israel sofreu no Holocausto, que foi a tentativa de eliminação do povo judeu. E genocídio foi o que Israel sofreu no dia 7 de outubro com a invasão do Hamas em Israel. Isso são exemplos claros de genocídio. Agora, tentar culpar Israel de genocídio a uma população que multiplicou por 8 é no mínimo engraçado. Em vez de focar nos crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos pela organização terrorista Hamas, no pior ataque cometido contra o povo judeu desde o Holocausto, a ONU está mais uma vez escolhendo atacar Israel com falsas acusações, incluindo acusações infundadas de violência sexual, disse Netanyahu em um comunicado. Em seu relatório, a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental e Israel, diz que Israel, abre aspas, intencionalmente atacou e destruiu. Intencionalmente. O principal centro de fertilidade de Gaza e, simultaneamente, impôs um cerco e bloqueou ajuda, incluindo medicamentos para garantir gestações, partos e cuidados neonatais seguros. Também acusa as tropas de usar violência sexual como parte do procedimento operacional padrão do exército. Gente, isso é muito grave. E é mais grave ainda vindo da ONU. E eu ainda não estou acreditando que esse relatório saiu e eu ainda não estou acreditando que o mundo está em silêncio contra esse absurdo. E se você não acha isso um absurdo, desculpa. Você é da mesma laia do Hamas, da ONU, do Hezbollah, do Iêmen e de todas as pessoas que defendem o terrorismo. Tá na hora de dar um basta. Tá na hora da galera botar a boca no trombone. O que você achou desse relatório? Eu quero que você me diga aqui nos comentários. Quero trocar essa ideia com você. Óbvio, seja respeitoso nos comentários, que você também receberá respeito. Aqui é via de mão dupla. O tratamento da resposta nos comentários vai de acordo com o pedido do cliente. Exatamente assim que funciona. Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, para que isso ganhe proporções gigantescas e o mundo precisa fazer alguma coisa contra esse verdadeiro absurdo. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.